Boa noite, amados. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a vida e a família de cada um de nós. Estamos felizes por estar aqui mais uma vez com a amada Igreja Batista do Prado e também com o nosso querido pastor Moacir, um amigo muito querido. E nessa noite, ainda falando um pouco acerca de famílias, nós gostaríamos de trazer como tema, criando filhos para a glória de Deus. Eu gostaria também de convidá-lo a abrir a sua Bíblia, no livro do profeta Samuel, capítulo 1, nós vamos estar lendo, do seu início até o verso de número 8. Daniel, capítulo 1, a partir Daniel. O que eu falei? Mas está errado, gente. Está errado. É Daniel. É Daniel, capítulo 1. Né? Daniel, capítulo 1. Obrigado, amor. Valeu, tá? Um dia lá na igreja, pensando no Jeremias 33, falei Isaías. Comecei a ler. O pessoal olhou assim, irmão, pastor, não está batendo. Mas acontece. Daniel, capítulo 1. Quem achou, diga amém. Se alguém não achou, diga eu vou achar. Que a gente espera. Daniel, capítulo 1, diz assim, a palavra do Senhor. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdinego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amados, esse texto que nós acabamos de ler, ele tem um contexto muito peculiar. É muito interessante, muito triste também, tudo aquilo vivido por Daniel e seus 3 amigos. Como nós sabemos, eles eram jovens judeus, da nobreza, ou da linhagem real. E no tempo do rei Joaquim, a capital de Israel, Jerusalém, e parte do país, já é sitiada e arrasada por Nabucodonosor. E no momento terrível, os caldeus, quando eles invadiam uma nação, eles colocavam fogo na cidade, exceto naquilo que tivesse valor e pudesse ser transportado. Eles violentavam mulheres, eles matavam grande parte
da população, eles faziam coisas terríveis, uma carnificina tremenda. Poucas pessoas do país eram poupadas. Alguns apenas da linhagem real e da nobreza, alguns jovens, o foram naquele momento, para serem levados, para assistirem diante do rei. Porque, à medida que o Império Babilônico ele ia crescendo, eles precisavam de pessoas doutas, letradas, com a boa educação, para atuarem como oficiais do Império. Então, em cada ataque que os caldeus desferiam contra o povo do Senhor, a maior parte da população naquela região era destruída. E de forma humilhante, dolorosa, exceto alguns que eram, às vezes, parte também dos plebeus era poupado para trabalhos mais forçados. Mas aqui Daniel e seus amigos estavam entre os nobres, que foram levados para serem treinados na língua, na cultura, no idioma da Babilônia, para assim servirem diante de Deus. A Bíblia não diz quantos rapazes eram ali o total daqueles que foram levados da nobreza para servirem a Nabucodonosor. Ela não nos informa essa quantidade. Ela apenas aqui começa a fechar na história desses 4 rapazes. O que nos dá a entender que todos os outros que estavam na mesma condição de Daniel e de seus amigos, eles foram literalmente cedendo a todas as imposições do Império Babilônico. Eles foram introduzindo na vida deles a língua da Babilônia, eles foram ensinando-os nos costumes, na cultura daquele império, até que chega um momento que dizem a eles: olha, até a alimentação de vocês, a partir de agora, será da alimentação vinda da mesa do rei. Mas aí ele entende que, de acordo com a lei do seu Deus, de acordo com a palavra do Senhor, ele iria se contaminar se assim procedesse. Então ele, também em seguida seus amigos, eles decidem, propõem em seus corações a não se contaminarem com aquilo que era impuro, não se contaminarem com aquilo que desagradava a Deus. Mas o interessante é que a maior parte dos seus amigos ou dos seus conterrâneos não tiveram, pastor Moacir, objeção nenhuma. Pelo contrário, é possível que pensaram: olha, a gente está na chuva, quem está na chuva é para se molhar, então vamos obedecer tudo que nos estão mandando fazer aqui na Babilônia. Ah, mas o que a gente aprendeu do Senhor, dos sacerdotes de Jerusalém? Olha, Jerusalém está destruída, os sacerdotes foram mortos, a nossa pátria está sendo arrasada, e quem sobrou pertence a Nabucodonosor. Então, nós não vamos questionar. Mas aqueles jovens, na verdade, muito provavelmente, eles nem eram jovens ainda, talvez adolescentes ali de 15, 17 anos, alguns eruditos, estudiosos, acham que eles tinham até menos. Mesmo estando longe de casa, mesmo as suas famílias tendo sido arrasadas, todos assassinados de maneira cruel, a sua cidade destruída, a sua pátria praticamente já estava caminhando para não existir mais. Mesmo assim, aqueles rapazes tão novos, eles decidiram: aconteça o que acontecer, nós não vamos nos contaminar com a Babilônia, porque nós estamos na Babilônia, mas nós não somos da Babilônia, nós somos do Senhor, amém? E quando nós olhamos para a história deles, percebemos esses 4 rapazes tão jovens, mas tão decididos a seguirem o Senhor, mesmo a custo de desobedecer ao rei.
nós entendemos que isso se deu, lógico que primeiramente a graça de Deus, mas com certeza também, essa postura deles veio pela criação que muito provavelmente eles tiveram dos seus pais. Que se tem algo que eu acho lindo na história do povo judeu, sobretudo quando você olha lá os escritos, ensinamentos de Moisés, é que o judeu, ele dava muito tempo, ou pelo menos deveria dedicar muito tempo à educação do seu filho, não só no sentido secular, mas acima de tudo a educá-lo na lei do Senhor. Pastor, mas os outros cederam, muito provavelmente também, devido ao próprio pecado que imperava em Israel. A maioria das famílias já não tinha esse cuidado de caminhar perante o Senhor. Mas nós entendemos que muito provavelmente o pai de Daniel e dos seus amigos tiveram essa preocupação, que eles guardavam, de ter um tempo para ensinar ao seu filho. Você que é pai, você que é mãe, você, lógico, deve trazer o seu filho para a EBD. Você deve levar o seu filho para, se for uma menina, para a reunião das mensageiras. Se for um menino, para a reunião dos embaixadores, ou todo trabalho que tiver de criança ou adolescente, à medida que ele for crescendo. Mas você só não pode achar uma coisa, que a primazia ou a primeira responsabilidade de educar e ensinar ao seu filho a lei do Senhor é da igreja, da EBD ou do pastor. Não, a primeira responsabilidade é sua, meu irmão. A primeira responsabilidade é sua. Eu gosto muito de Deuteronômio capítulo 6, que Deus fala ali, instruindo o povo, fala, olha, vocês precisam andar nos meus caminhos, e vocês precisam ensinar os seus filhos nos meus caminhos, e os filhos dos seus filhos, e vocês devem fazer isso quando vocês se assentarem, quando vocês estiverem caminhando, quando vocês estiverem em casa, quando vocês se assentarem, quando se levantarem, a todo momento vocês precisam ensinar aos vossos filhos a lei do Senhor. Eu não tenho filho ainda. Esse ano a gente está pensando, com a graça de Deus, pedindo ao Senhor para enviar o Gessildo Júnior, né? A Marília disse que não vai aceitar o nome Gessildo Júnior, mas se Deus assim desejar, nós estamos orando por um filho. E enquanto Deus não manda os nossos filhos, eu vou treinando com as minhas sobrinhas. E é interessante, amado, como Deus vai criando, à medida que nós caminhamos com as crianças, oportunidade para nós ensinarmos as leis do Senhor, nas coisas mínimas. Algo no dia a dia, a criança mente. Aí você diz, olha, não pode mentir. Aí você explica à luz da palavra, olha, Jesus nos ensina que nós não podemos mentir. Você é de Jesus e por isso você não pode mentir mais. Eu lembro a minha sobrinha Samara, ela infelizmente é órfã de pai, então às vezes em muito momento eu, até mesmo meu pai, a gente supre essa ausência na vida dela. E quando ela era bem pequena, uma vez eu perguntei uma coisa para ela, era uma arte que ela tinha aprontado. E criança é assim, pastor, quando você chega, ela está meio assim, algo aconteceu, né? Eu falei, Samara, você fez uma bagunça? Ela, você fez tal coisa? Você não vai responder o ti, eu queria responder, mas o senhor falou que não pode mentir, mas eu não vou mentir. Então você fez? Ela, perdoa-te, que eu mexi ali onde o senhor falou que não era para mexer. Eu falei, eu te perdoo, mas continue assim, sem mentir, sempre fala a verdade. Então, coisas simples no dia a dia, mas aproveite cada situação, cada tempo que você passa com o seu filho, para ensinar e ministrar a palavra de Deus ao coração dele. Talvez o seu filho, muito provavelmente, ele não vai estar sempre próximo a você. Talvez um dia ele vá para longe. O filho do pastor está estudando nos Estados Unidos. A irmã Silvia está feliz que ele está passando uns dias aqui, né, irmã? Mas está longe.
Eu fiquei 7 anos no Maranhão, fui para lá com 20 anos. E algo que eu guardo no meu coração, que a minha mãe falou, olha, vá e Deus te abençoe. E nos momentos difíceis, coloque em prática tudo aquilo que eu te ensinei acerca de como um cristão deve se comportar ao longo desses 20 anos. Ali estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego, seus 3 amigos, num lugar distante, num povo diferente, numa situação totalmente adversa, e já não mais no convívio dos seus pais. Provavelmente os pais deles já nem existiam mais, já haviam sido executados pelo Império Babilônico. Mas aquilo que eles aprenderam dos seus pais foi de enorme valor para que eles se mantivessem firmes na palavra de Deus. Então, você que é pai, você que é mãe, sobretudo nesse momento que o seu filho é criança, adolescente, ou até no início da juventude ainda está em casa, não perca a oportunidade de passar tempo com ele e de ser você a principal referência, ou de ser você aquele que exerce a responsabilidade de ensinar a ele os valores do reino. Outra coisa que eu acho muito importante, e que está faltando hoje, algumas famílias não se importam com isso, é a questão da disciplina. Ensine, meu irmão, o seu filho a respeitar você. Muita gente acha que se você chamar a atenção do seu filho, se você discipliná-lo, repreendê-lo, ele vai deixar de amar você. Ele vai se afastar de você. Pelo contrário. Pelo contrário. Certa feita eu estava conversando com uma pessoa, que o filho, ele ainda pequenininho, a mãe falava alguma coisa, pastor, ele tinha a mania de bater no rosto da mãe. Bebezinho ainda. E ele já não era mais tão pequeno, caminhando ali para 3, 4 anos, e ele ainda tinha essa prática. E a mãe nada. E ele foi crescendo e a mãe não disciplinava. E eu falei, por que você não disciplina? Por que você não ensina a te respeitar? Ah, pastor, eu tenho medo que ele cresça distante, eu tenho medo que ele não me ame, eu tenho medo que ele não seja meu amigo. Mas eu falei para ela o seguinte, olha, a sua função principal como mãe não é ser amiguinha dele. A sua função principal como mãe não é somente buscar que ele te ame. Você precisa ensiná-lo. E você precisa fazer com que ele te obedeça. Você precisa ensiná-lo a respeitá-lo e obedecê-lo. Porque sabe o que eu tenho percebido, amados? Que aqueles pais que só querem agradar o filho, passar a mão na cabeça, fazem tudo que a criança quer, buscando que a criança o ama. E a criança, às vezes, cresce sem nunca amar os pais, porque ela não respeita e não obedece. E você só vai amar algo ou alguém verdadeiramente se você tiver respeito por aquela pessoa. Agora, quando você cria com amor, e você exige daquela criança respeito, quando você cria com amor, ensinando ele que ele precisa obedecê-lo, o resultado disso, que ele cresce obedecendo e respeitando. E por respeitar e obedecê-lo, pode ter certeza que o seu filho vai valorizá-lo e amá-lo. Então, amado, não crie o seu filho sem correção. Se você criar uma criança sem corrigi-la, sem discipliná-la, de acordo com a lei do Senhor, ele poderá se tornar um adulto, de quem você muito provavelmente não vai se orgulhar. Outra lição que nós temos: prepare o seu filho para enfrentar as dificuldades da vida, o convívio em sociedade. O mundo, ele jamais será um mar de rosas. O mundo jamais será um mar de rosas. Então, não fique mimando seu filho. Uma coisa boa
que me ajudou muito quando eu precisei ir para o Maranhão, com 20 anos de idade, morar sozinho, trabalhar para me manter, tanto a casa, despesas e também fazer seminário, foi que o meu pai me ensinou desde cedo. Falou, olha, pai e mãe, nós não ficaremos para semente a vida toda. E o mundo não é cor-de-rosa. O mundo é um lugar difícil. No mundo você vai passar por lutas. Então, quando eu fiz 14 anos de idade, nas férias, meu pai falou assim, eu tenho uma surpresa para você. Ué, pai, é uma moto? Não. Pensei, deve ser uma bicicleta nova. Não, que bicicleta? Essa sua já está boa. Quando era criança, nem isso eu tinha. É o quê? Arrumei um emprego para você. Obrigado, pai. Não é bom? Falei, mas é porque as coisas apertaram, preciso de eu trabalhar? Não, eu sustento a casa. Mas está na hora de você começar a trabalhar, para que você entenda que precisa comer do suor do teu rosto o pão. Não é assim que a Bíblia fala? E ele, desviado, me deu essa lição, pastor. Tá bom, falei, pai, mas aí eu estou estudando de manhã. Não tem problema. Você trabalha à tarde. Você sai da escola, vai direto para o trabalho. Falei, pai, mas não é melhor vir em casa, almoçar? Não. Lá na escola sempre tem um rango lá, macarrão com feijão, tem um negócio lá assim, uma carne moída, né? Lá no estadual, mas ainda é melhor vir em casa, comida da mamãe melhor. Não, você come na janta. Vá com Deus e que Deus te abençoe nessa nova jornada. Parabéns. Aí eu fui trabalhando à tarde, estudando de manhã, e quando eu tinha 17 anos, no segundo ano do ensino médio, eu repeti de ano, pastor, consegui essa proeza, né? Consegui essa proeza. Quando no final da tarde que eu fui lá, vi que eu tinha repetido, fui para a casa do amigo, fui para a casa do outro, fui chegar em casa assim, já tarde da noite, me preparando para a coça. Minha mãe chorando, meu pai muito triste, falei, pai, eu estou aqui. Ele falou, eu estou aqui, pai. Ele falou, arrumei trabalho para você. Mas eu já tenho trabalho. Não, o senhor é só à tarde. E agora? Vai ser de manhã? Eu vou estudar à tarde? Não, você vai trabalhar de manhã à tarde. Eu vou parar de estudar? Não, você vai estudar à noite. Mas e quando tiver a prova assim? E se eu não for bem nas notas, se eu repetir de ano? Ele usa óculos, ele fez assim, o óculos desceu. Você não repete de ano de novo, não. Você nem imagina o que eu faço com você se você repetir. Falei, não, eu estou só comentando, mas eu vou estudar para caramba. Eu nunca mais, eu não perco mais. Eu não perco mais de ano. Então, aí eu comecei a trabalhar. E aí tudo que eu queria eu fui conquistando. A primeira moto, um ano depois, eu terminei o segundo grau, estudando à noite, trabalhando o dia todo. E a empresa que eu trabalhava, lá em Pádua, cooperativa de Pádua, né, que infelizmente depois fechou, né? Tinha que trabalhar até os domingos, pastor. Mas eu fui aprendendo a ter responsabilidade. Então, quando eu mudei para o Maranhão, e que eu tinha que trabalhar à noite, que estudar à noite, trabalhar o dia todo, ainda cuidar da casa, eu já entendi a lição preciosa que meu pai me deu. Me ensinou que o mundo não era cor-de-rosa, que o mundo era um lugar difícil. Eu amadureci. Agora, você já imaginou, irmão, se os pais de Daniel, né? Samuel, ele é importante, mas com essa história não tem nada a ver, tá? Já imaginaram se o pai de Daniel, ou de um dos três, fosse aquele pai que vive mimando o filho, fazendo as vontades do filho?
criando como se tivesse uma redoma de vidro numa caixinha, sem deixá-lo realmente enfrentar as dificuldades da vida, ele provavelmente não teria permanecido firme na presença do Senhor. Ele teria aberto mão da sua fé e provavelmente hoje nós nem estaríamos lendo a história porque ele não teria sido alguém tão marcante e tão usado pelo Senhor no seu tempo. Teve um colega meu de seminário que foi mais ou menos assim, pastor Moacir. Ele era do interior do Maranhão. Quando eu cheguei lá, mudei para São Luís, capital maranhense, me matriculei no seminário. Tinham 15 alunos, comigo 16, na semana seguinte chegaram mais 5, 21. Um dia, na capela lá do seminário, o reitor, após terminar o culto, falou: não, volta todo mundo. Eu senti de fazer uma oração por vocês. Ele já tinha orado. Tá bom. Ele fechou os olhos e orou, mais ou menos assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, todos aqueles que forem realmente chamados, o Senhor sustenta, que eles possam aqui se formar, serem conduzidos ao ministério. E aqueles que não forem chamados ou não estiverem ainda preparados para caminharem nesse sentido, que o Senhor os faça desistir e os conduza para aquilo que realmente for a vontade de Deus da vida deles. Amém. Resultado, de 21, terminamos o primeiro ano com 3 alunos. E teve um que quando eu fui me despedir dele, falei: mas você vai largar o seminário, você vai voltar para o interior? Por quê? Ele falou assim: eu não aguento. Aqui na capital estou tendo que me virar de todo jeito. Eu estou sem meu pai, sem minha mãe, não tem ninguém para fazer tudo para mim. Está ruim de sobreviver. Eu vou para casa. Estou voltando, mamãe. E foi embora. Tudo porque a mãe dele havia criado o filho para ficar ali, sendo mimado por ela a vida toda. Então, irmão, por mais que você ame seu filho, não o mime, pelo menos de maneira excessiva, não faça. Não impeça-o de crescer, de amadurecer. Outra coisa também importante que os pais precisam ensinar os filhos é o não. Até dentro disso também. Tem pai que ele não fala não para o filho de jeito nenhum. Ah, pastor, ele não entende, ele é pequenininho. Só que aí tem algo interessante, que a criança, se ela não aprender o não até os 7 anos de idade, é muito difícil que ela venha aprender a aceitar o não daí para frente. Pode até acontecer pela graça do Senhor, mas é muito difícil. Eu também sou psicanalista e eu acompanhei algumas famílias que tiveram esse tipo de problema. Uma vez uma mãe me procurou e falou assim: olha, o meu filho, ele está com um problema, pastor. Falei: o que é, filha? Ele não aceita não. Mas aí o que você faz? Aí eu cedo. Mas por que você faz isso, irmã? Você precisa ensinar ele que no mundo nem sempre será feita a vontade dele. Nem sempre as coisas são como nós gostaríamos, na maioria das vezes não são. Ah, mas eu tenho pena, ele é tão pequenininho, frágil. Você poderia atendê-lo? Posso, a senhora traz ele aqui. Aí ela veio, chegou, veio uma outra senhora da família trazendo, deve ter vindo dirigindo, alguma coisa assim. Veio ela, um rapaz desse tamanho assim. Aí eu cheguei, cumprimentei e falei assim: e o seu filhinho não veio? É ele. 12 anos. Aí nós fomos, conversamos com ele, orientamos, mas chegamos à conclusão que era quase que ineficiente continuar a terapia somente com ele, porque o problema partiu dos pais. Os pais não diziam não para ele. Os pais falaram para mim, pastor, olhando dentro dos meus olhos: pastor, eu sei que o senhor está certo, e eu sei que nós estamos errados. Falei: amém, mas a gente vai continuar fazendo isso. Falei: ó, então se prepare,
porque por culpa de vocês, o seu filho terá problemas adiante na vida. Porque vocês estão criando ele dessa forma. Mas e quando ele crescer mais, começar a trabalhar, e alguém, às vezes um emprego que ele está gostando, o patrão demitir, fala, ó, não dá para continuar. Como ele vai lidar com isso? Quando ele estiver namorando uma moça, que ele deseja de repente seguir com ela, continuar o namoro, ou até mesmo pedir em casamento, e ela diz, olha, eu não quero namorar você. Porque a vida vai apresentar muitos nãos. A vida vai apresentar muitas negativas, muitas situações contrárias. Isso é certo, mas depende de vocês, se os seus filhos vão estar preparados para os momentos contrários. E depois a história seguiu-se, e a vida mostrou que o filho daquela mulher não estava preparado. Ele foi crescendo, e ficou alguém que não aprendeu a lidar com os nãos da vida. Porque os pais poderiam tê-lo ensinado, mas não fizeram. Então, você que é pai ou mãe, o mais breve, o mais cedo possível, ensine o seu filho o não. Coloque limites, ensine para ele que ele precisa entender e aceitar quando você negar algo a ele. Outra coisa importante também, que aqueles que são pais, ou nós que pensamos em ter filhos, precisamos ensiná-los a terem responsabilidade, ensinar os filhos a serem responsáveis. Coisa bacana que a minha mãe fazia comigo e as minhas irmãs, ainda pequeno, nós tínhamos algumas tarefas. Lá em casa, a minha irmã mais velha, ela tem 11 meses somente a mais que eu. Durante alguns dias, todo ano, a gente fica com a mesma idade. Eu faço aniversário dia 2 de fevereiro, aí eu passo a ter a mesma idade dela, 25 dias depois, é o aniversário da nossa primogênita. E a caçula, 3 anos a menos que eu. Então, desde pequena, minha mãe ia colocando algumas tarefas. Ela ia nos ensinando, por exemplo, acabava a janta. Agora vocês vão lá e dão um jeito na vasilha. Aí minha irmã mais velha, ela que era a presidente ali dos filhos, né? Ela falava assim, olha, eu lavo, você enxuga e a Gessiane guarda. E o pior que eu achava era o tal de enxugar. E o melhor que eu achava era lavar. E eu falava assim, e por que eu fico com a pior parte? É porque eu sou mais velha, sou eu que mando, e a mamãe falou que é para mim coordenar. E a Gessiane vai ficar com o melhor porque ela não me desobedece. Então faz quieto, senão eu vou te denunciar para o papai. Aí eu ia e fazia, né? Era a responsabilidade. E durante o dia, minha mãe trabalhava fora, elas cuidavam da casa, e o meu pai deixava para mim a tarefa de buscar água de beber. Era uma mina que tinha 1 quilômetro de lá. E ele falava assim, você vai cedo, principalmente no inverno, pastor, você vai cedo, antes que esfrie, porque depois você ir com esse frio é ruim, e também você não vai de bicicleta não, porque tinha aquele lugar que fala no interior, tipo zigue-zague, que não passava de bicicleta, você não poderiam roubar a bicicleta, não deixava na estrada. Vai a pé, né? Então, ele dava as tarefas. Uma vez eu até apanhei por causa de uma denúncia que a minha irmã fez lá, pastor, maldade comigo. Ele falou assim, olha, eu vou sair agora para trabalhar, depois do almoço, à noite eu quero esses litros todos cheios. Você busca 2, depois mais 2. Aí, a minha irmã saiu para casa da minha tia. A minha outra irmã foi junto. E eu assistindo sessão da tarde. Quando acabou a sessão da tarde, quase anoitecendo, eu falei, gente, água tem na torneira, né? Eu vou encher e fico quieto. A minha irmã chegou e falou, aqui, a minha irmã, não é à toa que hoje ela é subtenente. Ela é subtenente da PM, né? Eu falo com ela que ela já tinha jeito de sargento desde cedo. Ela falou aqui, você não foi buscar água, né? Eu fui. Não.
está aqui, ó, os vidros estão cheios, todos os 4. Ah, você foi? Então tá bom, você foi. Papai chegou, todo mundo deu benção. Pai, o Gessildo falou que foi pegar água lá na mina onde o senhor mandou, mas eu fui para a casa da prima ali, ó, brincar, e nós ficamos brincando em frente. E todo o tempo que eu estava lá, papai, ele não pegou. Ele não pegou. Então, eu não sei de onde veio essa água, né? Aí ele falou assim, vem cá, vamos conversar. E após aquela conversa tão instrutiva, eu aprendi que desde cedo eu deveria ser uma pessoa responsável. E quando eu estava morando, já jovem, sozinho no Maranhão, e as coisas iam bem, e aí, meu filho, está tudo bem? Precisa de alguma coisa? Não, pai, tudo sob controle. Um dia ele falou, ainda bem que eu te ensinei, né, a ser responsável. Eu, papai, de uma forma muito carinhosa. Ele, obrigado. A gente conta de uma maneira descontraída, mas é necessário, amados. Precisamos ensinar os nossos filhos a serem pessoas de responsabilidade. E pode parecer uma coisa simples, mas quando a gente vê Daniel, que durante muitas décadas foi uma pessoa exaltada por Deus e ocupou cargos tão relevantes, não só no Império Babilônico, e após ser este dominado pelo Império Medo-Persa, a gente vê que ele continuou perante o rei Dario, tendo uma posição de nobreza e destaque, devido à sua responsabilidade. E se você tivesse tido oportunidade de conversar com ele, da onde veio tanta responsabilidade? Vem da minha busca pelo Senhor, e vem daquilo que eu aprendi com a minha mãe, com o meu pai lá em Jerusalém. O sucesso ou fracasso dos nossos filhos, no mercado de trabalho, nos estudos, até mesmo na futura família que eles formarão daqui a 10, 20 ou 30 anos, pode, em muito, estar dependendo daquilo que nós ensinamos ou não hoje a eles, acerca do ser responsáveis. E por último, amados, isso para o povo judeu era muito importante, ele ser o exemplo para o seu filho. Os judeus, eles tinham por costume, eles contarem a história do povo judeu, de um modo geral, e a história da família deles, para os filhos, para os netos, às vezes à noite em casa, ou então algum momento ao redor da fogueira, mas reuniam a família e eles iam passando. Tanto que, mesmo quando eles estão dispersos no mundo, uma comunidade de judeus vivendo em outros países, eles não abandonam as suas origens. Por quê? Porque os pais passam para os filhos as suas palavras e também o seu exemplo. Tem uma história interessante de um escritor americano, parece que de origem irlandesa. Ele perguntou a um judeu famoso, algum rabino, olha, por que alguns povos ou comunidades, quando migram de um país para o outro, depois de 1, 2, 3 gerações, às vezes eles têm só o sobrenome, não têm mais a língua, eles não têm mais nenhum costume, eles já incorporaram quase que totalmente o costume do país que os acolheu, né? Mas vocês judeus, vocês podem já ter uma comunidade há 500 anos em um outro país, mas vocês continuam guardando a fé, guardando os valores e os princípios de vocês. Ele falou, olha, porque nós judeus nos preocupamos em 2 coisas para os nossos filhos, em ser exemplo e em contar para eles a história do nosso povo. E que você, como servo de Deus, possa ser um exemplo para o seu filho e para as futuras gerações, e possa sempre lembrar a ele acerca do Senhor, da sua palavra, e que você possa sempre ser o exemplo que o seu filho precisa. Na verdade, você que é pai ou você que é mãe, Deus te chama para ser o exemplo e a inspiração que o seu filho precisa. Eu posso imaginar lá Daniel, seus amigos, os outros
judeus ali que resolveram ceder às orientações do rei, dizendo: gente, mas vocês são bobo, nós já estamos aqui, vamos fazer desse jeito, vamos comer essa comida aí, mesmo estando contaminada, consagrada a ídolo que seja, e fim de história. Eu fico imaginando eles dizendo: não, nós não vamos desobedecer a Deus, e nós também não vamos contra o exemplo que aprendemos com os nossos pais em Jerusalém, e contra a fé que eles ensinaram a nós. E que nós possamos passar essa fé aos nossos filhos, para que à medida que nos últimos tempos forem vindo os dias maus, e às vezes cada vez piores, eles possam basear a sua vida na palavra de Deus e no legado de fé que nós deixaremos para eles. Amém, irmãos? E eu gostaria de concluir essa mensagem lendo Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até mesmo quando envelhecer, dele não se desviará. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar nesse momento. Deus bendito, em nome de Jesus, muito obrigado por mais esta oportunidade de partilhar a Tua palavra, Pai, com a igreja do Senhor, Pai. Senhor, que nós possamos a cada dia, como servos Teus, Pai, ensinar aos nossos filhos, sobrinhos, netos, as futuras gerações, sobretudo a nossa descendência, acerca do amor, da bondade do Senhor, Pai. Que nós possamos compartilhar com eles as nossas experiências de fé, para que quando partirmos, Pai, mesmo quando partirmos desse mundo, nós possamos deixar para as próximas gerações um legado de vida com Deus, de experiência na Tua presença. Abençoe-nos, Senhor. Abençoe a Tua igreja, Pai, aqui no Prado. Abençoe cada família aqui representada, Pai. Que o Senhor esteja derramando dos altos céus toda a sabedoria do Senhor para cada pai, para cada mãe, instruir o seu filho na Tua vontade, no caminho ao qual ele deve andar por toda a sua vida. Assim nós consagramos os nossos filhos ao Senhor, Pai. Que cada pai e cada mãe possa tomar como atitude e função de vida, criar os seus filhos para a glória de Deus. Assim nós abençoamos a Tua igreja e oramos com coração grato em Cristo Jesus. Amém. Amados, que Deus abençoe a sua vida, a sua família.